Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 27 de março de 2026, hoje é sexta-feira. Hoje nós estamos no nosso 31º dia da caminhada de oração 13 e o tema do dia é Desfrute e deguste do seu casamento. O texto vai estar em João capítulo 2, versículo 1 até o 11. Irmãs, mais uma semana terminando, mais um final de semana, com a graça de Deus. E eu já estava ansiosa para entrar nesses devocionais que eu vou começar a falar a partir de ontem, né? Desde ontem eu já falei, e a partir de hoje vamos entrar em uma outra etapa dessa caminhada de oração. Nós falamos de desfrutar, degustar, e agora nós vamos expandir esse aprendizado e vamos começar a praticar isso e observar em várias áreas da nossa vida. E nós vamos começar pelo casamento. Então vamos lá, vamos ler o texto. João capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente, fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação. Cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhe determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus início ao seu ministério, né, ao seu primeiro milagre. Vocês já pararam para pensar por que Jesus iniciou esse chamado, né, maravilhoso de libertação, de cura, de milagres, do propósito do chamado, o que ele veio fazer aqui na Terra? E ele iniciou isso num casamento, numa festa, num momento de celebração, no momento aonde lá no início, né, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus fez o homem e a mulher e fez a mulher para o homem e disse, vocês dois serão uma só carne. Então começa lá no início e Jesus começa também num casamento. Já pararam para pensar nisso? Esse texto ele foi pregado no meu casamento, então eu tenho um carinho especial por ele. Já faz 30 anos, né, que eu guardo esse texto no meu coração. E Jesus, eu quero começar aqui porque nós já falamos desse texto e Deus quer falar mais de outra maneira, porque a palavra dele se renova a cada dia. Ele quer acrescentar, ele quer encher os nossos vasos, acender as nossas lâmpadas, abrir os nossos olhos. E o tema é desfrute e deguste do seu casamento. Então Jesus disse para encher 6 talhas de água, né? 6 vasos, porque nós estamos falando de vasos também, né? Aqui talhas é um tipo de vaso de pedra, então chamava talha, mas é 6 vasos de água, que cabia muita água. Eu cheguei a falar até 200 litros de água cabia ali. E esse 6 é o número do homem, né? Sempre que a gente vê, cada número na Bíblia tem seu significado. E o 6 fala do número do homem, porque o homem foi criado ali no 6º dia. E aí, eu acho que foi no 6º dia, né, irmã? Porque é minha cabeça, mas vamos lá. Mas enfim, é o número do homem. E o que acontece? Quando eu li esse texto, né, traz essas 6 talhas, eu vou configurar e vou ilustrar que essas 6 talhas representam 6 áreas da nossa vida. Elas vão representar 6 áreas da nossa vida. E a primeira delas é o casamento. São 6 áreas da nossa vida que Deus está nos chamando, traga os vasos,
enche de água que eu vou transformar água em vinho. Porque o vinho é o símbolo da alegria, né? É o símbolo da festa, é o símbolo de muita novidade ali. E então entendam isso e já comecem a desejar isso, né? E a pôr expectativa. Quais são essas áreas? Por quê? Porque Deus quer transformar água em vinho para você degustar. Vinho se degusta, né, irmã? Tem até a profissão de degustar vinho, provar com muita. Eles são muito especialistas a ponto de perceber tudo no vinho, como que foi formado, como que qual o valor ali, o teor da fermentação, enfim. Vinho é símbolo de degustação. Você pode até desfrutar de um vinho sem conhecer, é, se ele for barato, tá bom. Não tô falando pra gente beber, não, tá, irmã? Vai ver só você entendendo a configuração aqui, a alegoria, né? Mas o vinho, ele se degusta, né? Então, você pode até desfrutar sem conhecer muito, mas tem um outro nível para quem sabe degustar, vai entender ainda melhor o vinho. Então, o vinho é a alegria do casamento, da celebração. E é interessante que aqui o vinho humano acabou. Quando a gente começa lá o nosso relacionamento, né? Começamos com alegria, sabe? Quando você está casando, aquela expectativa gostosa de como vai ser, como serão as nossas vidas. E de repente a rotina, as lutas, o desafio vai cansando, desgastando. E quando a gente menos espera, perdemos o propósito da união e muitos começam a viver por viver. Mas Deus quer derramar um vinho novo, algo novo, que nós nem imaginamos que a gente pudesse viver naquele casamento. E aí não vai importar quantos anos de casada você tem, sabe? Deus, ele pode trazer um vinho melhor, uma alegria muito maior do que você imaginou. E Deus quer isso, que você e seu esposo deguste. Vamos ler o texto de Eclesiastes que a gente leu ontem, para a gente receber a nossa porção. Ontem nós falamos desse texto aqui. Esse texto é o texto base desses dias, né? Desde ontem em diante. Fala, Eclesiastes 9, 7 em diante. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das suas obras. Em todo o tempo sejam alvas tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. E goze a vida com o homem que amas todos os dias da sua vida fugaz, o quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a sua porção nesta vida, pelo trabalho com que te fadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz conforme a sua força. Vou ler só até aqui. Então, esse é o texto base de aprender a desfrutar e a degustar. Vai, pode ir, né? O Senhor se agrada. Então, quando a gente casa, irmãs, quando a gente se une, o Senhor se agrada. Né? Faz parte do plano dele, ele se agrada, eu estou aqui, eu vou abençoar, né? Eu vou estar nesse negócio com vocês. E então, voltando aqui ao texto da transformação da água em vinho, olha só, o que Maria fala para eles, né? Fazei tudo que ele disser. Fazei tudo que ele disser. Então, para a gente aprender a desfrutar, nós precisamos ser livres, ser libertos. Né? Precisamos ser vazias de nós mesmos, das críticas, da comparação, das ilusões. Eu não vou entrar aqui hoje, irmãs, nos problemas de casamento. Eu acho que nós já estamos bem grandinhas e eu acho que nós já caminhamos muitos quilômetros, eu ia falar milhas, né? Que aqui a gente usa milhas. Acho que a gente já caminhou muito para a gente entender os problemas do casamento. E para a gente já era para a gente ter avançado, já era para ter pulado de nível, sabe? Se a gente ainda está lá naquele nível, ai, mas é que ele falou grosso comigo, eu tô tão sentida, eu tô uma semana arrasada. Se a gente ainda está nesse nível, aí
Aí você vai ter que ir lá nos pés do Senhor e começar o processo lá. Então, aqui eu não vou poder ter tempo de falar de probleminhas de casamento. Aqui eu quero focar em degustar e desfrutar, porque o que o inimigo quer é isso mesmo. Foca nos problemas, dia e noite, noite e dia, sem parar, sem cessar. Faça só campanha para transformar o seu marido, foca só nele, só nele, só nele, né? E não desfruta. Quando você piscar o olho, já passou 30 anos de casado, 40, 50, 60, e você não desfrutou, e você vai estar cansada, fadigada, frustrada, e aí o Satanás venceu, porque nós não passamos as etapas que a gente precisava passar, e a gente não fez tudo, né? A gente não ouviu e não fez tudo o que o Senhor tem nos dito. Então, eu não vou focar em problema de casamento aqui, eu espero. Faça tudo o que ele vos disser. É isso que Maria disse. Esse é o conselho para nós. Casou, está namorando, faça. A nossa vida tem que ser assim, né, irmãs? Fazer tudo o que o Senhor nos disser. E isso é onde que está, onde que ele diz? Na palavra. É ali que a gente aprende. Aí ele fala, enche, traz os vasos, traz os vasos. Então, o nosso papel é trazer os vasos vazios. Precisamos nos esvaziar dessa culpa, né? Talvez você tenha culpa, mas eu acho que meu casamento não foi muito bom porque eu casei, meus pais não queriam, ou sei lá, alguma culpa, né? Eu talvez casei grávida, ou sei lá, o que vier de culpa, né? Que a gente pode carregar, esvazia disso, esvazia, traga esses vasos vazios. Esvazia do medo, da crítica, esvazia das comparações, das ilusões. Mas eu sou tão romântica, eu achei que ia ser assim. E Deus pode transformar, irmãs. Eu não estou querendo matar os sonhos de ninguém, né? Deus pode te transformar, Deus pode fazer você viver. O que eu estou dizendo aqui? Que o vinho novo pode fazer você viver coisas inimagináveis, né? Aquilo que você sonhou, pensou que poderia ser bom, Deus pode fazer ser muito melhor. Ele é um Deus de milagre. Nós precisamos crer nisso. O cristianismo é fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas temos que apresentar esse vaso vazio. Temos que nos esvaziar. Não, mas eu já conheço meu marido tantos anos. Esvazia. Esvazia disso. Entrega os vasos vazios ali. Aí houve a segunda direção. Enche de água. Foi isso que Jesus disse. O que é água? O que nós temos falado? Palavra. Palavra. Não é religiosidade. É palavra. E isso começou aonde? Na sua vida. Nós lemos, nós fizemos 30 e tantos dias para trás, 30 dias para trás aí, de devocional, ensinando o quê? Se encher, se posicionar, e tudo que nós aprendemos. Então, nós fizemos isso na nossa vida. Nossa vida tem que estar cheia. Aí a gente vai encher de palavra o casamento. E aí é que o bicho pega, né, irmãs? Porque se nós colocássemos na nossa vida de casado, em toda a nossa vida, mas não nós estamos falando de casado hoje, né? A palavra, encheu da palavra, ali ele tem ali ele tem a substância para fazer o milagre. Mas a gente quer o milagre do vinho, a gente quer o vinho sem ter dado para Deus a substância. Porque a gente acha que é uma porção mágica. O casamento é um processo. Então, vamos supor essa parte que eu falei, ele gritou comigo, e eu tô chateada. Cadê a palavra? Perdoai-vos uns aos outros, não deixai que a ira se esteja, tome conta do seu coração. Cadê a palavra que a gente não começa a exercitar ela todos os dias? Mas você fala assim porque não porque você acha que é fácil, mas não é fácil. Não é fácil. O seu ego vai estar gritando, o seu ego vai estar falando que você vai estar esperneando.
É uma luta entre o ego, entre a carne, entre o mal, entre a maldade e servir o Senhor. Então, encha o vaso, essa talha do casamento com a palavra. Ah, o marido fez algo errado, né? Vamos supor que ele trapaceou, no trabalho dele, vamos supor. E você sabe. Aí você não tem coragem de confrontar. Não vou entrar em problemas de casamento, né, irmã? Tô tentando não entrar, né? Só uma dica para vocês terem uma clareza. Ah, não vou falar nada, porque ele vai ficar nervoso, porque não sei o quê, porque ele não aceita ninguém falar nada. Cadê a palavra? Cadê a palavra da gente chegar e falar, ô bonitinho, eu não compactuo com isso. A palavra diz assim, 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 e tudo que planta colhe e rasgar o ABC. Cadê a palavra? Então a gente deixa para lá, não fala e por aí vai. Então, irmã, está faltando palavra de Deus no nosso casamento. Está faltando nós vivermos a palavra, sabe? Aí você quer deixar de fazer as coisas para o marido. Cadê a palavra? Servir uns aos outros em amor. Enfim, tudo tem palavra, irmã. Tudo tem um ensinamento. Não Não posso me deter nesse caminho aqui. Então, encha o seu casamento da palavra, não de religiosidade. Não é botar peso no outro, não é botar medo no outro, né? Não é fazer o papel de faraó, de acusar, de prender, porque tem muita mulher que quer ser controladora, quer mandar no homem, assim como o homem também quer ser controlador. Tem muito marido aí que está sendo faraó, irmãs. E você precisa ser liberta. Sabe, tem mulher que não consegue, não pode sair com as amigas, não tem um horário livre, não pode, sabe, se você sair um pouquinho ou vai demorar um pouquinho, o homem tá te perturbando, tá te ligando, você não tem sossego, você tá em casa, você não pode descansar, porque ele tá o tempo todo te chamando, todo o tempo todo você tem que estar servindo, tudo isso foi a gente que deixou chegar nesse ponto, e se você quiser uma transformação, você vai ter que ir até o Senhor, ouvir, fazer tudo o que ele disser e começa pela palavra. Em primeiro lugar, em nós, porque o marido tem que ver. Sabe quando que ele vai ouvir a nossa palavra? Quando ele vê que você é uma mulher de compromisso que ouve a palavra de Deus e obedece. Aí ele vai falar, ixi, deixa eu dar atenção. Mesmo que ele grite, esperneie e faz de conta que não, mas no fundo ele vai dar atenção. Porque ele sabe do seu compromisso, da sua aliança com o Senhor. Então vamos lá, enche o seu casamento de palavra. Quão triste, sabe, irmãs, é que na melhor fase, seria suposto ser a melhor fase do casamento, é que os casamentos se destroem. Essa fase da meia-idade, né, essa caminhada toda, eu tô falando para minha transformação, para minha preparação dos 50, que eu vou entrar na meia-idade. Então, eu já tô vivendo, assim, tudo da meia-idade. A idade mudando, né, indo para a menopausa, 30 anos de casado, que é bastante tempo, né? Filha já se tornando adulta, já fora de casa ali, né? Não morando tanto mais com os pais, o ninho vazio. Isso tudo aqui, irmãs, isso tudo aqui é, isso tudo aqui seria propício pelo olhar do vinho novo, seria propício para muita alegria e muito desfrute. É um prato cheio para Deus derramar. Mas não é isso que acontece. O que acontece é o maior índice de divórcio ocorre nesse tempo aqui, quando o ninho está vazio, quando a mudança da fase da mulher ocorre, porque nós não tratamos todas aquelas coisas que a gente já falou lá atrás. E aí, a fase da meia-idade, ela é uma fase que ela te chama a reagir em tudo na vida, ela tá te dando uma sacudida à própria vida, porque ela fala, hello, você tá entrando no segundo ato da sua vida. Se você não se posicionar, vai morrer sem degustar a vida. Então, é natural que tá te chamando para uma transformação. Tanto é que a gente começa a não ter paciência com muita coisa, né?
Por quê? Porque a vida está querendo simplificar, tira aquilo que está te roubando o seu tempo, então você começa a não ter muita paciência. E se a gente deixou um casamento arrastado até aqui, a gente não vai, aí não vai ter paciência. Então esse é uma época de maior índice de divórcio. E quão triste é isso, porque é na melhor fase, agora que vocês poderiam ter tempo para desfrutar, para descansar, porque casamento e criação de filho é desgastante, né, irmãs? A gente não percebe, mas os 18 anos de um filho, até os 18 anos de um filho, ou até a maioridade deles, foi intenso. Você tá ali numa luta constante, né, junto com seu marido, é aquela coisa, olha, tem que levar o menino para a escola, hoje é dia do médico, não esquece do dentista, temos que comprar isso, temos que comprar o material de escola, e aquela luta, e vai, 1 ano, 2 anos, 18 anos, 20 anos, né? Agora é faculdade, é o carro que precisa, e vai. E quando ele sai de casa, era a hora de vocês, agora vamos é, desfrutar ainda mais. Não que tem que esperar chegar nesse ponto para desfrutar, irmãs. É aí que mora o perigo. Ai, vamos esperar os filhos sair de casa, vamos esperar quando eu aposentar, quando eu comprar um sítio, quando eu, e não. Chega lá, não é nada disso. Tem que estar desfrutando no caminho, tem que estar desfrutando o caminho, tem que estar desfrutando o processo. Eu estou dizendo que se essa fase é a fase que agora você ia desfrutar ainda mais. Agora vocês iam poder passear, ver um filme junto, ter jantares mais vezes na semana junto, né? Dormir mais agarradinho, tá mais sentadinho no sofá junto. Aí eu vou falando isso, vocês devem pensar, né? Você tá, você tá iludida, irmã. Que cabeça que mundo tá vivendo, né? Mas é isso que Deus tem para nós. Então é muito triste essa fase que os casamentos se acabam no momento que, né? Eu, quando era mais nova, eu casei muito nova, né? Com 19 anos. E quando eu tinha até os meus 25, 30, acho que até 35, eu ainda pensava assim, quando eu via um casal mais velho separar, e às vezes até com algumas amigas a gente comentava, né? Gente, mas como é que é isso? Como que uma pessoa separa depois de 25 anos de casado? Na época, quando acabei de casar, 25 anos parece um mundo, né? Ou 50 anos, tem pessoas que acabam o casamento com 50 anos. E você fica meio assim, como foi isso? É, Aí a gente não entende que tem essa fase, que eu não estava tão longe, né, de entender isso, mas hoje eu entendo. Hoje eu tô vendo que se não tiver base, se a gente não trabalhar na base, se a gente não tiver cheia de palavra, da água, o vinho, o vinho natural acaba. O vinho humano acaba. Mas Deus tem o vinho novo pra gente. Então, irmãs, Deus quer nos encher de ousadia para nos posicionar por nós, por eles e se levantar em busca de toda a ajuda necessária para trazer a mudança que precisamos. Toda a ajuda necessária. Casamento é uma aliança, é uma escolha, é algo para a vida que nós estamos construindo. E a gente passar a vida inteira buscando a transformação do outro, sabe? E buscar a transformação do outro e a gente não degustar, isso é uma distração. É uma distração. É lógico que tem muita coisa assim que os nossos maridos têm que melhorar. Isso aí não tem questionamento. Todos nós precisamos melhorar. Mas você já olhou para o seu marido com um olhar de compaixão? Já olhou porque que também esse homem também tem as suas lutas, as suas dores, as suas opressões, as suas maldições que às vezes acompanha aquela pessoa ali, que atormenta, que quer destruir também a vida dessa pessoa? Então a gente vai se afastando deles e o inimigo vai ganhando espaço, né? E lembra que eu falei que a vida é um presente? E dentro desse presente da vida tem vários presentes, né? E um dos presentes que está ali dentro da vida, dessa caixa, lembra?
que Deus deu para um dos presentes que tem lá, que Deus deu para o casal desfrutar. E esse presente é a intimidade, é o carinho, é o sexo. E se acabou isso, irmã, acabou muito da graça do casamento. Eu não estou falando só do sexo, estou falando da intimidade. E aí, é lógico que o sexo está ligado à intimidade, né? Mas o sexo não é só, o sexo por si só ele não é intimidade. A intimidade ela é muito além do sexo. Mas quem tem intimidade, automaticamente tem o sexo. E você tem desfrutado, irmãs, com leveza, com intencionalidade? Lembra que para desfrutar nós temos que ser livres, temos que ser intencional, temos que estar presente. O que é ser intencional? Intencional, irmãs, é você fazer tudo que você fizer, você focar num objetivo e no fruto que aquele objetivo vai trazer. Então, eu vou fazer uma comida gostosa para o meu marido, para nós dois. Você é intencional. Qual é a intenção? A intenção é que nós vamos ficar felizes, ele vai ficar feliz, nós vamos comer essa comida gostosa, nós vamos ter um tempo juntos. Você faz as coisas sabendo. Você faz as coisas ali predestinado na sua cabeça, plantando, né? Você tem desfrutado de leveza, de intencionalidade, intimidade? E não é só sexo, mas é pegar na mão, fazer um carinho, um toque inesperado, um afago na alma um do outro. As mulheres, então, elas têm muito o costume de esperar. A gente só espera receber e a gente vai deixando. Se não está recebendo, a gente vai deixando. Aí deixa. Um dia melhora e vai orando e vai escondendo. E aí chora um dia e aí aguento mais um mês. Depois dá uma choradinha de novo, aí alivia e aguento mais um ano. Mas vamos entrar em Cantares agora para a gente entrar no que Deus realmente quer nos ensinar, que eu só estou explanando ainda. Vamos lá? Em Cantares capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos de Cantares. Cantares capítulo 1 fala assim, é o primeiro versículo do capítulo 1. Segundo versículo. Beija-me com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Vamos ler até o 4. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Isso é a noiva falando para o noivo. Leva-me após ti e apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Não é sem razão que te amam. Olha, o primeiro versículo do livro de Cantares começa falando: beija-me com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Eu disse que Deus está transformando a água em vinho. O vinho é sinônimo de alegria. Em Cantares, o vinho representa o beijo também, porque diz que o gosto desse beijo é melhor. O amor, né, desse casal é melhor do que o vinho. E eu quero falar, irmãs, do beijo. Mais do que o sexo, o beijo é muito importante. O beijo é a conexão. É a conexão, acho, mais forte que a gente pode ter de intimidade. E Cantares nos mostra isso, nos chamando à intimidade. Há quanto tempo acabou o beijo no seu casamento? Há quanto tempo acabou o beijo? Eu não estou falando beijo de passarinho, aquelas bicotinhas. Estou falando beijo, irmã, beijo. Né? Quanto tempo acabou o beijo? Quando eu casei, eu já tinha percebido isso quando eu era nova. Eu sou muito observadora. Deus já vinha me... Lembra que Deus vai pavimentando o caminho? Então, ele me ensinava as coisas desde muito jovem para que eu chegue nesse ponto de poder falar aqui hoje, né? Deus sabe todas as coisas. Quando eu casei, comecei a namorar no final dos meus 17, casei,
no comecinho dos meus 19. Eu observei, irmãs, que muitos casais não beijavam mais. E antes de casar, eu comentei isso com meu marido. E eu disse assim, olha, nós vamos fazer um trato. Eu não quero saber de deixar de beijar. Primeiro que a minha linguagem de amor é toque, é carinho, eu sou beijoqueira. Eu beijo gato, cachorro, menino, criança, amiga, irmãs, minha mãe. Eu sou beijoqueira. Então, eu fiz esse trato e eu não sabia da importância. Eu fiz, né, por fazer ali, mas eu não sabia da importância. E hoje eu vejo o quanto é importante. E eu quero falar algo, irmãs, de um sonho que eu tive esses dias, acho que foi esse final de semana, foi esses dias. E eu entendi que era para esse devocional. E eu quero contar esse sonho, quero que vocês recebam a sua porção. Eu tive um sonho, que nesse sonho eu vi uma mulher, e eu vi um ex-namorado desta mulher rondando ela, sondando ela, com aquele clima de romance, tentando seduzir essa mulher. Então ele veio uma vez, jogou os seus dardos, deu uma sumidinha ali, voltou de novo, jogou os seus dardos, e muito sedutor, e querendo beijar essa mulher, e ela, né, meio baqueada, né? Meio baqueada ali naquele sonho. E de repente, eu me vi conversando com uma mulher sobre esse caso. E quando eu estava conversando com essa pessoa, que eu não sei quem era, essa mulher no sonho, eu comecei a chorar muito. Um choro compulsivo, como fosse uma intercessão. E nesse choro, eu dizia assim: é que as mulheres pararam de beijar os seus maridos. E eu acordei. E era um choro muito forte. Sabe quando você está chorando assim, parecendo que alguém morreu, que você soluça, seu interior geme? Eu falava isso. O que está acontecendo aqui? Ah, não, eu falava isso, né? Essa mulher é que as mulheres pararam de beijar os seus maridos e muitas têm caído. E então, assim, foi muito forte isso, e eu entendi que era para esse devocional. Irmãs, busque no Senhor. Isso aqui não é assim, é uma palavra para trazer um ânimozinho no casamento. Não, nós precisamos ser curadas. Nós precisamos ser reposicionadas. Nós precisamos voltar ao início. Lembra de eu falei da vida simples? Simples é voltar ao início. Nós precisamos restaurar esse altar aí, os seus aposentos precisa ser restaurado, a sua intimidade. E o beijo faz falta para a mulher em especial. É para a mulher. Quando você vê um filme de romance, eu não sou tão romântica, mas quando você vê um filme de romance, o que você suspira quando você vê? O beijo. Para o homem, o sexo é que faz falta. Mas, para a mulher, o beijo é que faz falta. E, se não tem beijo, a mulher não tem um sexo de qualidade, porque ela se sente usada, ela não se entrega. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é nós que temos que nos posicionar. Eu assisti um filme esses dias, e eu vou deixar aqui depois, em português, em inglês o nome é Esperança da Primavera, mas em português é outro. Eu vou deixar aqui, mas foi muito interessante. Era um casal, casado há mais de 30 anos. Tinha 30 anos que ele não dormia na mesma cama. Por algum motivo ou outro, precisou sair da cama, criança pequena, depois disse que ele estava com dor na coluna, e foi ficando, os filhos cresceram, saíram de casa, e o homem continuou dormindo no outro quarto. E com isso, o que veio? A falta de intimidade, né? Aí já tinha mais de 5 anos que eles não tinham relação. E ela ela servia ele, né? Ela era uma excelente esposa, servia ele, fazia o jantar, tentava chamar a atenção dele de alguma forma, até que ela chegou num ponto que ela disse: eu vou fazer o que for
para mudar isso. Eu acho que ela pensou como Esther, se perecer, pereci. Mas eu vou tentar. E aí ela procura um terapeuta, e eu não vou contar o filme, mas, irmãs, muito interessante o filme, assim, falou muito comigo, porque eu já estava preparando, né, esse devocional no meu coração, porque eu queria falar sobre isso. E um conselho do terapeuta que eu gostei muito, ele falou assim: consertar alguma coisa no casamento é igual consertar um nariz quebrado. Eu nem sabia disso, né? Que se o seu nariz quebra, para consertar ele tem que acabar de quebrar primeiro, para depois botar no lugar, uma coisa assim. Então, tem coisa, irmãs, mexer nesse vespeto aqui, nessa bagunça, nessa coisa que a gente deixou tanto tempo, vai parecer que a gente está demolindo tudo. Mas vai vir uma nova construção. Vai vir um vinho novo. Mas você tem que querer, porque você tem que querer, você tem que crer que o nosso Deus não nos desampara e que Ele tem interesse na sua vida, em te ver bem e ver o seu esposo bem também. Então você tem que querer desfrutar, querer degustar, em qualquer área da nossa vida. Então vamos continuar lendo os textos para Deus falar um pouco mais no nosso coração. Então esse sonho foi sério. Eu espero que Deus fale com você através desse sonho, porque aquele choro, eu conheço aquele choro, foi um choro de intercessão pelas mulheres. Você sabia que a maioria das mulheres que separam, a maioria, elas desejam voltar com o primeiro namorado? Ou com o primeiro que marcou a vida dela, a primeira pessoa que ela gostou, o primeiro, né? Isso é comprovado também, assim. Você sabia que muitas setas, né, daquela ilusão também é com o primeiro namorado. E eu lembro de uma mulher, de uma amiga minha, conhecida minha, que eu conheci na adolescência. Depois essa mulher, a gente perdeu o contato, depois nos reencontramos. Aí ela estava separada e ela falou para mim, ela falou para mim: você não sabe com quem que eu tô começando a paquerar? Com fulano, quando eu namorei naquela época de solteiro e tal. E aí paquerou lá um pouquinho, uns 2 meses, não deu certo. E ela falou assim: você acredita, Rose, que eu passei meu casamento inteiro casada pensando nesse cara? E aí eu separei, ela não separou por causa disso, ela separou por causa de um motivo sério. E ela falou: voltei com ele, não era nada daquilo que eu imaginei e nem deu certo. E isso acontece muito. Eu tô contando algo que alguém me contou, que eu conheci, que eu vi. Mas eu já vi várias vezes também, não era só essa. Então, você vai ter que se posicionar. Se você quiser vitória no seu casamento, você vai ter que se posicionar. E o início é o beijo. Você vai ter que mudar isso, irmã. E para mudar isso, você vai ter que conversar com seu marido, você vai ter que bater, você vai ter que ouvir o que Deus quer, você vai ter que bater o martelo, você vai ter que. Eu não abro mão. Eu não abro mão da minha felicidade. É isso que você tem que tomar posse. E passar para ele, eu não estou aqui para destruir. Eu não estou aqui para te destruir, eu não estou aqui para me destruir, eu não estou aqui para destruir o que a gente conseguiu. Eu estou aqui para melhorar, para a gente viver o melhor. E aí você vai ter que buscar a estratégia de Deus. Eu não tenho a estratégia para você, irmã. Eu não tenho a cartilha. Eu tenho o farol apontado no caminho. O caminho é Jesus. O caminho é palavra. O caminho é o milagre. É Ele que faz o milagre. Mas você tem que ir até Ele, com seus vasos vazios, cheios de palavra. Vamos ler aqui Eclesiastes Cantares, capítulo 1, versículo 12. No versículo 12 fala assim: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Como que a gente tem tratado esse marido na mesa? A gente quer resultado lá no quarto, na intimidade, no carinho, lá na sala, né? Na pegar a mão. Mas e a mesa? Será que a gente tem usado a mesa da sabedoria?
E mais uma vez, irmãs, quem caminha na caminhada de oração, quase sempre tem devocional de casamento, porque a nossa vida, a base da nossa vida, eu acho que, acho que é primordial, espiritualmente, sentimentalmente, financeiramente. Essas 3 áreas aqui, se não tiver estabelecida, desanda a vida do ser humano. E toda caminhada de oração, eu falo de casamento. E essa mesa da sabedoria, ela não é esse excesso de submissão e essa ingenuidade, essa falta de confiança que a maioria das mulheres tem, ou o excesso de achar que manda e desmanda. Não é isso. A sabedoria é ouve o que ele tem a dizer, fazei tudo o que ele vos disser. A gente tem que ter assim uma sensibilidade com o Senhor e deixar ele soprar nos nossos ouvidos como que a gente tem que ser. E ser aquela mulher surpreendente. Então, o meu amado, o rei está assentado à sua mesa e o meu nardo exala o seu perfume. Sabe? Nós temos que perfumar o nosso lar com a unção, com a graça do Senhor, para trazer libertação. Vamos ler Cantares, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Versículo 1 ao 7. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Agora a mulher fala para ele, né? Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, ela pergunta para ele, leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustenta-me com as passas, conforta-me com as maçãs, pois eu desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pela gazelas e serva do campo, não desperteis o amor até que este o queira. Eu gosto muito dessa palavra. Se você quiser viver, desfrute, você precisa despertar o amor. Mas não vai adiantar. Se você quiser despertar o amor sem realmente você querer transformação. E aqui ela está contando aqui um pouco, né, de que ela deseja muito a sombra, estar debaixo da sombra dele, estar debaixo da proteção dele. Porque, irmãs, podemos ser feministas, podemos falar que não precisa, podemos ouvir falar. Um homem é importante. Um homem tem a sua imponência, né? Ainda mais um homem posicionado, cheio de Deus, mas um homem, por si só, ele tem essa graça, dessa imponência, né? E claro que em primeiro lugar nós estamos debaixo da proteção do Senhor, mas é bom, é muito bom ter um companheiro, né? Que você possa desfrutar. E aí ela está dizendo, coloque a sua mão debaixo da minha cabeça, com a sua mão direita me abrace. Isso é importante e nós precisamos tomar posse e não abrir mão. Não negociar isso, sabe? Falar, Senhor, eu não casei para ficar nessa bagunça aqui, não. Vamos dar um basta nesse negócio, vamos resolver isso aqui. O Senhor está comigo, eu estou com o Senhor, vamos junto. Eu não quero mais dessa forma. Não adianta você ficar chorando, irmã, pelo canto, ou reclamar com uma amiga, ou fingir que nada está acontecendo. Isso não vai adiantar. A gente precisa se posicionar. Quantas mulheres que os maridos estão com problemas de ereção, com problemas na área íntima, e ela passa a vista grossa, bate o pé, irmã, e fala, olha, o negócio é o seguinte, ou nós vamos no médico, ou então essa casa aqui vai virar casaca. Porque eu não nasci para ficar aqui só de escrava e solta a leoa que está dentro de você, irmã. Gente, isso me dá uma indignação tão grande. Me dá uma indignação tão grande de saber que tem mulheres que não desfrutam de nada e o inimigo tira proveito disso. E aí ele também não sabe? Aí você também vai vendo ainda mais problema que ele não me ajuda com nada, que ele não me dá um presente, que ele não me ajuda financeiramente. E a gente ali debaixo do jugo que Faraó impôs,
sabe? Procura ajuda. Bota o médico lá dentro da sua casa, se preciso for, mas fala, vai dar um jeito, porque é pro seu bem, é pra sua vida. Olha, bota pra quebrar, irmãs. Vamos lá, que eu já tô ficando nervosa já com esse negócio. Já tô ficando nervosa. Vamos lá, capítulo 3 de Cantares. Tem que ler muita Bíblia pra gente entender. Encher de água esses vasos para Deus derramar o vinho novo. Aqui ela está dizendo: de noite no meu leito eu busquei o amado da minha alma e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas praças, pela praça, e buscarei o amado da minha alma. Eu busquei e não achei. Encontraram-me os guardas que rondavam a cidade, e eu perguntei: vocês viram meu amado? Mal o deixei. Encontrei logo o amado da minha alma. Eu agarrei-me a ele e não deixei ele ir, até que o fiz entrar na casa da minha mãe, na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e serva do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor até que este o queira. Olha só, ela procura o amado da alma dela na cama, né? Não sei o que ele foi fazer, né? Aqui. E ela falou: eu levantei e eu vou procurar ele, né? E eu vou procurar ele no. Vou perguntar aos guardas da cidade. Isso aqui não era aqueles outros guardas lá que a gente já tinha lido, né? Que tinha espancado ela. Mas ela fala: não desperta o amor até que você queira. Faça alguma coisa. Ela sentiu falta. Ela sentiu falta. De noite no meu leito eu senti falta. Ela sentiu falta, ela se posicionou. Eu levantei, rodeei a cidade e fui procurar. E eu não estou falando de procurar, irmãs, só sexualmente, sabe? Isso também é muito importante. Homens sentem muita falta disso, de que só ele procura, que as mulheres nunca demonstram vontade. É importante para o homem a mulher demonstrar vontade. Nesse filme, olha, não deixem de assistir esse filme. Pode ter alguma bobeirinha aqui, né? A gente releva, mas a moral da história toda, o filme todo é muito bom. Então não deixa de assistir e ver isso. E ele fala para ela algumas coisas. Com muito custo, ele fala para ela por que chegou naquele ponto. Porque às vezes a gente pensa que é só a gente que está sofrendo. Né? Que talvez você se sente culpada, mas age, dá um basta, irmã, nessa situação. Dá um basta, porque isso afeta a saúde emocional da mulher, isso você joga toda toda essa tensão, toda essa falta de carinho, toda essa falta de intimidade, você joga isso tudo pro seu corpo e você se envelhece, você acaba com você, acaba com a sua saúde, e não é isso que Deus quer pra gente. Vamos ler Eclesiastes 7, do 8 ao 13. Tá quase acabando, viu, irmãs? Com a graça de Jesus. Recebe essa porção aí, poderosa de Deus, libertação. 7, de 8 a 13. Vamos lá. Vamos ler o 7. Quem está falando é o esposo. Este é o teu porte, é semelhante à palmeira, e os teus seios é o seu cacho. Dizia eu: subirei a palmeira, pegarei os seus ramos, sejam os teus seios como o cacho da vide, e o aroma da sua respiração é como o das maçãs. Os teus beijos são bom como o vinho, vinho que se escoa suavemente para o meu amado. Aí agora ela que fala: deslizando entre os lábios e o dente, eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Vem, ó amado, saiamos ao campo, passemos a noite nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se floresceram as vides e se abre a flor. Se já brotam a romeira, dar-lhe-ei ali o meu amor. As mandrácoras exalam seu perfume, e as nossas portas há toda sorte de fruto excelente, novos e velhos que eu te reservei, ó meu amado. Olha aqui ela chega quase no final de Cantares, ela está desfrutando, degustando. Ele dela e ela dele, né? E aqui ela fala, ele tem saudade de mim, levantemos, vamos ver os frutos. Vamos ver os frutos, irmãs, dos anos que você passou. Eu sei que eu estou falando isso, eu sei que é só um devocional de
50 minutos, 1 hora, mas eu sei que tem muitos problemas sérios por trás. Procure ajuda, mais uma vez, irmãs, procure ajuda, procura curso de casais, procura ajuda de sexóloga se você tem problema, procura para ele, procura para você, leva eu ia falar neurologista, também para curar a cabeça, né? Leva no, como é que fala, gente? Ai, Jesus amado, o médico do homem lá, depois eu lembro, tá? Leva no que você precisar. Faz uma terapia, urologista, lembrei, irmãs. Leva no urologista, sabe? Homens, depois de 55 anos, precisam de urologista urgente, porque senão a coisa fica séria. Se é falta de perdão, se foi coisa que aconteceu lá no passado, que impede a sua intimidade, eu não sei, irmã, ó, vira a casaca e transforma o seu lar. Olha, eu tô falando uma palavra de Deus, irmã, isso aqui não é... Porque eu tocar no meu cantinho, eu não tinha que preocupar com a vida sexual de ninguém. Mas eu não posso me calar. Não posso me calar, tá, irmãs? Porque eu quero ver vocês bem. Então, olha aqui. Aqui tem uma noiva que está desfrutando. Desfrutando. E aqui ela fala, as mandráculas exalam seu perfume. Mandrácula acho que era uma planta afrodisíaca. Lembra que quando a guerra entre Leia e Raquel, toda vez que Leia tinha filhos e a Raquel não tinha, aquela briga das irmãs com Jacó lá, né? Poderoso Jacó, né, irmãs? Que tinha essas duas mulheres aí brigando por ele. Ela pede para o filho da Leia, dá-me das mandráculas, porque ele tinha colhido. E ela pede e ele dá para ela. Eu não lembro a história do que ela trocou ali, mas essa mandrácula, mandrácoras, ela representa esse afrodisíaco. Ora, clama, mas faz o que tem que fazer, sabe? Seduz esse marido aí com a sua graça, com a sua unção. Queria falar uma coisa aqui, óleo, vinho, queria falar do vinho novo. O vinho, irmãs, ele não multiplica não, tá? Não pensa que ele multiplica. Ah, Deus me deu um vinho novo hoje. Ele acaba. O vinho, ele acaba. Você acha que aquelas talhas de vinho, não é o azeite, não, que multiplica é unção, é o azeite. O vinho acaba, você precisa de novo. Vinho novo, você precisa de odre novos. Como que Deus vai derramar vinho novo em odre velhos, naquela estrutura velha, naquele casamento velho, com aquela mentalidade velha, com aquela com aquele monte de mágoas velhas, com aquele monte de coisas ranzinza, tanto da sua parte quanto da dele. Então, prepara, troca esses odres para que Deus derrame vinho novo. Senão o odre se rompe, né? E para finalizar, eu quero ler Colossenses, capítulo 3, no versículo... Espera aí um pouquinho. Capítulo 3, no versículo 14. Mas vamos ler o 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo, amados, de terno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa um contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, de qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizestes, seja em palavras, seja em ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Aqui depois eu não vou ler, mas aqui fala dos deveres de cada um com a família. Então, irmãs, essa é a palavra que eu quero deixar. Ah, mas por onde eu começo, irmã, essa transformação? Começa com o amor. Começa com o amor. Começa exercitando a palavra, exercitando o amor. Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Eu desejo que o Senhor tenha falado no seu coração, que Ele atiça um fogo que vai queimar e te queimar de tal forma que você não vai conseguir mais viver
essa vidinha medíocre, se for assim que se você estiver vivendo. Se você já tem um casamento bom, que fique muito melhor, porque Deus tem vinho novo para todos, para todos. E vou deixar uma canção aqui que é romântica, né, por um cantor cristão que eu gosto, Carlinhos Félix, é a canção também que marcou meu início de namoro. Que Deus fale com vocês, irmãs, em nome de Jesus. Eu falo tudo isso por amor, porque eu quero ver as mulheres bem. Tome posição. É você que tem que lutar por isso. Não espera o homem levantar, não, irmãs. Porque o homem, ele é orgulhoso, ele fica paralisado, especialmente no meio de certos problemas. Então, se levante em Deus. Deus é seu marido, ele é a sua retaguarda. Não estou dizendo aqui que sexo é tudo. Não estou dizendo isso. Mas ele é uma parte muito boa da vida e que com o tempo ela vai diminuindo por si só. Então, vamos aproveitar enquanto ela está ativa. Mas o que eu estava querendo finalizar é que é intimidade, que não pode perder a intimidade. Porque o amor, ele vai se purificando e o ego vai deixando de estar ali na frente daquele relacionamento e o amor vai purificando e no final, irmão, o que fica é um aperto de mão. Eu vejo lá nos velhinhos, né, quando os maridos vão visitar, é um aperto de mão, é um beijinho. Aí sim, uma toquinha de passarinho é bom, né? Mas para chegar nesse nível, a gente tem que ter semeado. Senão, na velhice, nem isso a gente vai ter. Vai ficar um destruindo o outro, um acusando o outro, um xingando o outro. Eu não gosto muito de ficar vendo certas coisas na internet, mas eu não tenho paciência para nada que vai sujar a minha unção. Tem um casal na internet, um casal de velho, que parece que faz um certo sucesso, sei lá, que eu também nem quero ver, mas eu já vi algum vídeo que aparece, às vezes aparece pra gente. Mas para mim é tão feio. É um casal que, tadinho, um fica afrontando o outro, porque é natural dele ser assim, e acho que aí o neto achou graça e e fica colocando na internet, mas é um velho grosso, sabe? Uma senhora que, tadinha, deve ter sofrido a vida inteira com aquele velho grosso, e aí tem que ficar debatendo com a grosseria dele. Que canseira isso! Misericórdia, né? Que Deus nos livre disso. Então, desfruta, tá? Desfruta. E essa é a primeira área, primeira talha que nós estamos enchendo de água. Um beijo, fiquem com Deus. Vou deixar o filme aqui para vocês.